Seja muito bem-vindo a mais um Lab ABC2, meu nome é Pedro Dutti e hoje eu vou falar sobre o que motiva o trabalho científico, qual é a esperança dele, e é um misto de expectativa e antecipação. Então vem comigo que eu vou te explicar o que é isso. Um dos objetivos que nós tínhamos com essa trajetória que nós desenvolvemos aqui era tanto devolver a ciência para a igreja, como devolver a igreja para a ciência. Ou seja, fazer com que os temas, as questões, os dilemas científicos fizessem parte novamente do povo de Deus e que o povo de Deus se sentisse à vontade nos ambientes científicos, tecnológicos, de pesquisa e ensino. E esse trabalho tem várias coisas que nos deixam muito gratos. Isso deixa a gente com uma sensação de que nós enriquecemos a nossa vida, trazendo novos conteúdos, novos desafios, mas existem perigos também nesse processo de enriquecimento mútuo da ciência e da igreja. O perigo é que a gente transforme a ciência e a tecnologia em instrumentos para a gente tentar implantar o reino de Deus aqui com a força do nosso braço. Existem várias teologias, aquelas teologias bastante imanentes, ou seja, que estão preocupadas com a história, estão preocupadas com justiça social, movimentos políticos, ou seja, as teologias políticas e teologias da libertação, elas sempre tentaram, através da política, instaurar valores do reino de Deus. E isso sempre foi alguma coisa errada, criticada, porque a gente sabe que o reino de Deus é construído pelo próprio Deus. Agora, existe uma grande questão que nós podemos transformar a ciência nesses instrumentos, querendo trazer para o nosso mundo coisas que são típicas do reino de Deus, que só serão trazidas por Deus. Isso é o que a gente chama de naturalizar o shalom de Deus. Shalom é uma palavra hebraica que significa paz, mas não era só a paz como a ausência de conflito, era uma paz sinônimo de plenitude, sinônimo do reinado de Cristo. E naturalizar o shalom é tentar, por meio de algum esforço humano, seja ele político, científico ou tecnológico, transformar agora aqui o reino de Deus sem o poder de Deus. Quem refletiu muito sobre isso foi um filósofo canadense chamado James Smith, no último volume da sua trilogia sobre liturgias culturais, e ele fala um pouco o que significa essa naturalização do shalom. Por um longo tempo eu pensei como se isso fosse problema deles. Mas desde então eu percebi que isso é um problema nosso. De maneira estranha, e muitas vezes de maneiras inesperadas, a busca por justiça, shalom e um evangelho holístico pode ter o próprio efeito da secularização. O que começa como uma preocupação concernente à justiça motivada pelo evangelho pode se tornar uma fixação naturalista em uma justiça na qual Deus nunca aparece. E quando isso acontece, justiça se torna algo completamente diferente, um ídolo, um caminho para efetivamente naturalizar o evangelho, comprimindo-o a um projeto de melhoria social na qual as particularidades de Jesus, como a revelação de Deus, se tornam estranhamente ausentes. Se com isso parece que estou apontando o dedo para os outros, então há mais 3 apontados de volta para mim. Na verdade, considere essa carta para o meu eu mais jovem. Como um ex-fundamentalista, fui ensinado sobre a visão bíblica de um evangelho holístico pelos herdeiros de Abraham Kuyper, mas depois eu percebi que se nós não nos atentarmos para todo o Kuyper, por assim dizer, se escolhermos partes apenas do projeto kuiperiano, poderemos terminar com uma estranha monstruosidade, o que poderemos chamar paradoxalmente de secularismo kuiperiano, que naturaliza o shalom. Veja o que o Smith explica no texto dele. Ele fala que esse procedimento de tentar naturalizar o shalom é uma forma de secularização. Não é sinônimo de piedade, da gente querer usar os recursos científicos e tecnológicos para ver o reino de Deus avançando. É uma tentativa de neutralizar e naturalizar o evangelho, tirando a dependência do espírito e da transcendentalidade da ação de Deus, colocando tudo na nossa responsabilidade, no nosso testemunho, como se pelas forças dos nossos braços, científicos e tecnológicos, nós conseguíssemos trazer por nós mesmos as dinâmicas do reino de Deus para cá. Nós não conseguimos. É preciso tomar muito cuidado, porque a visão escatológica, ou seja, a doutrina das últimas coisas, dos últimos dias, cristã, ela sempre dá um lugar imenso para a ação de Deus, em trazer a Nova Jerusalém, em ser o fundador, o arquiteto e o construtor da cidade de Deus. Ou seja, nós, no máximo, conseguimos antecipar essa expectativa que nós temos. É por isso que eu falo de
antecipação e expectativa, porque nós esperamos muitas coisas e podemos antecipar algumas delas. Por um lado, a expectativa diz respeito a tudo aquilo que nós esperamos que vai ser cumprido pelo poder da palavra de Deus. Todas as esperanças escatológicas, messiânicas, ou seja, as promessas que Deus fez, das ordens que Ele deu lá na criação, que foram afetadas pela queda, mas que na restauração de todas as coisas vão ser reafirmadas. Então, os mandatos espirituais, sociais e principalmente culturais, o que move o trabalho de um cientista, vão ser reafirmados. Então pense no potencial científico e tecnológico da Nova Jerusalém ou de quando Deus estiver reinando plenamente conosco. Essa é a nossa expectativa, isso nós devemos esperar, só que isso não parte de nós não temos condição de fazer com que essas expectativas se cumpram por alguma coisa que a gente possa fazer. É uma promessa que Deus nos deu que Ele vai cumprir. Agora, por outro lado, tem a nossa responsabilidade que é de antecipação. A gente pode, aqui e agora, de maneira fragmentada e imperfeita, mostrar o que Deus vai fazer ali e além de maneira completa e perfeita. Quando a gente trabalha segundo os parâmetros de Deus, quando a gente estuda a sua criação, quando a gente reconhece de onde tudo veio e a gente encontra sentido nas coisas através do Logos divino, nós estamos demonstrando para o mundo já, ainda que de maneira não perfeita, o que significa viver debaixo do reinado de Deus, que vai ser pleno quando Cristo voltar. Essa é a forma de trabalhar e isso deve nos motivar a trabalhar muito nos nossos laboratórios, nas nossas bibliotecas, em casa, na rua, mostrando para as pessoas como que um cristão trabalha. E quando elas perguntarem por que nós trabalhamos dessa forma, porque nós estamos antecipando aquilo que vai ser pleno no reinado de Deus. É somente alguém que teve um encontro com a eternidade, que teve dimensão do tempo que Deus vive, que é eterno, e quem Ele é que consegue ter esse ajuste fino na sua vida entre esperar as coisas da mão dele e antecipá-las aqui sem ter a pretensão de trazê-las pela força do seu braço. O Guilherme de Carvalho, ele mencionou um pouco sobre isso, sobre essa expectativa eterna, de uma maneira muito bela, e ele ensina muito pra gente do seguinte trecho. Todo cristianismo que recusa a bondade da criação e deseja fazer a asepsia da finitude é gnóstico. Tenha ele a forma piedosa do ascetismo extremo no romanismo na Igreja Oriental ou no puritanismo evangélico, tenha ele a forma iconoclasta da recusa revolucionária das formas concretas e imperfeitas da vida social, como encontramos na tradição política da esquerda. Entendi que vale a pena ter um corpo, uma profissão, uma militância, um pertencimento, mas não porque eles nos definam hoje. Todas essas coisas terminarão no túmulo: trabalho, luta política, justiça social, ciência, arte, sexo, família, igrejas. Mas isso não é problema. Um dia todos os nossos túmulos ficarão vazios. Mas esses corpos nunca voltarão como eram. Nada continuará como é. Há uma brutal descontinuidade entre o corpo dessa morte e o corpo celestial. A descontinuidade e a simetria, pois a ressurreição não é repristinação, mas ascensão. O corpo celestial não é a mera legitimação do corpo terreno, mas a transparência da matéria e da história para o eterno. E no fim, este é o seu valor, que contém ao infinito. Isso faz diferença? Faz, muita. Muda suas prioridades, suas sensibilidades, suas urgências. Muda sua avaliação do que significa ser relevante. Muda sua devoção, e já aviso, é um veneno mortal contra toda ansiedade pragmatista de mudar o mundo, cuja raiz não seja a pura compaixão pelo outro. Quanto aos sonhos revolucionários e às paixões da revolta juvenil, esses terminarão reduzidos a pó. E para o seu desespero, você se pegará sonhando acordado com um avivamento espiritual mais vezes do que com coisas decentes e respeitáveis, como uma sociedade sem injustiça, que é o que qualquer pessoa normal faz. Nós falamos muito aqui sobre o ajuste fino do universo, né? Sobre as constantes necessárias para que tudo se arranje. Mas na vida do cristão também tem um ajuste fino da sua existência. Ele precisa viver nessa linha tênue de quem encontrou com a eternidade e então, por um lado, não vive o que o Guilherme chama de asepsia da temporalidade, ou seja, ele acha beleza nas coisas aqui, ele se envolve com a criação, ele faz ciência, arte, ele não é aquele puritanismo
secularizado que se afastava de tudo num desejo de morar no céu, longe de toda cultura. Isso não diz respeito à fé cristã. A fé cristã vê beleza na criação, se sente em casa nela. Mas por outro lado, ela não encontra a sua medida, o seu significado, toda a sua realização aqui. Ele espera aquilo que vai ser dado por Deus na eternidade. O seu arco está virado para cima, ele veio de cima da revelação, da criação de Deus. É claro, ele tangencia a temporalidade, se vê bem aqui e trabalha bastante aqui, mas ele volta para a eternidade. Não pode ser o contrário disso. A gente não pode partir daqui, usar Deus para voltar para cá. A gente tem que fazer o movimento contrário, porque Deus é o alfa e Ele é o ômega. De todas as coisas partir das suas mãos e todas vão voltar para lá, inclusive o nosso trabalho científico, inclusive as nossas descobertas, os nossos avanços intelectuais, e isso precisa motivar o nosso trabalho. Isso precisa ser a nossa teleologia científica, ou seja, para onde vai o significado, a finalidade do que nós estamos fazendo. Tem muita expectativa. Nós podemos antecipar algumas coisas, podemos demonstrá-las, mas somente a eternidade é que dita o tom do trabalho científico e da minha vida e da sua como cristãos da ciência.